terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho. Ficou como? E queixou-se de Deus, em outras versões diz, murmurou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão nem água. Estamos enjoados desse pão miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que começaram a morder as pessoas e morreu muita gente em Israel. Perdão. Então o povo foi a Moisés e disse: pecamos porque nos queixamos ou murmuramos do Senhor contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que afaste de nós essas serpentes. E Moisés orou pelo povo. E então o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela preservará sua vida. E Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. E acontecia que quando uma serpente mordia alguém, a pessoa olhava para a serpente de bronze e a sua vida era preservada. Amém? Querido Espírito Santo, nós te agradecemos mais uma vez. Oh Senhor Deus, quanto te amo. Porque o Senhor me amou primeiro. Me amou de graça, Senhor. Me amou sem merecer, me amou mesmo estando em condição miserável, perdido. Mesmo assim o Senhor me amou e nos amou. Nós te agradecemos porque o Senhor mesmo, mediante as nossas limitações e defeitos, fracassos, mesmo assim o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus. Pedimos para que o Senhor venha com a tua glória sobre as nossas vidas. Estar aqui, Senhor Deus, não é somente ouvir a tua palavra. Estar aqui é manifestar a tua glória. Permita que o nome do Pai seja glorificado pelo Senhor Jesus. O Espírito Santo honre e glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Pedimos para que o Senhor possa restaurar, curar, muito mais do que pregação, muito mais do que culto, muito mais do que tudo, é o Senhor fazer o que o Senhor tem que fazer. Por isso que te pedimos em nome de Jesus, fala e faça o que é do teu agrado na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. No contexto dessa pequena história, o povo de Israel havia saído do Egito, como todo mundo sabe disso, a história da saída do povo de Israel do Egito. E o povo de Israel saiu do Egito, onde vivia como escravo. E eles não tinham, lá na escravidão não tinha vida, lá no Egito não tinha vida, praticamente era escravo, literalmente. Porque como escravo, eles não tinham como ter uma vida, eles não viviam. Na verdade, eles sobreviviam lá no Egito com muita dificuldade, faziam trabalhos forçados lá no Egito, debaixo de sol, há mais de 40 anos, e com calor, queimando aí todo mundo com aquele trabalho forçado, sem descanso, comida precária. O povo de Israel lá no Egito era açoitados. Quando não fazia o trabalho como os egípcios queriam, eles eram julgados, eles eram acorrentados, açoitados, e era sofrimento atrás de sofrimento do povo de Israel no Egito. Sofrimentos, dores, lágrimas,
lá no Egito, gemendo lá no Egito, de tantas dores e sofrimento da escravidão. Até quando Deus levanta um libertador, que é Moisés, para libertar o povo de Israel lá no Egito e levá-lo para a terra prometida, terra de paz, terra de alegria, onde seriam livres, e uma terra linda, boa, uma terra que emana leite e mel, onde tinha de tudo, de bom e de melhor. No destino, o povo de Israel ia para a terra prometida, mas no caminho até chegar à terra prometida, a chegada do povo de Israel seria garantida se Deus estivesse presente nessa caminhada. Porque se a presença de Deus não estivesse acompanhando eles nessa caminhada, aliás, a ida deles para a terra prometida não seria garantida. E Deus acompanhava o povo de Israel, e quando eles obedecessem a palavra ou as leis, os mandamentos, então Deus acompanharia eles, e a presença do Senhor nessa companhia será garantido. E ao mesmo tempo também nessa caminhada para a terra prometida, o povo de Israel passaria pelo deserto, ficariam provados com falta de alimentos, falta de água, enfrentaria guerras. E no meio dessa caminhada, eles enfrentariam calor, frio, enfrentaria perigos. A ordem era para o povo de Israel, para que eles obedecessem os seus líderes, que eram naquela época Moisés, Arão, Josué e Eliezer. Esses 4 líderes, eles eram como guias para a nação de Israel. E no caminho, no capítulo anterior a esse, Moisés havia sofrido uma grande pressão do povo de Israel, como de sempre, é natureza do ser humano reclamar. Houve um momento que o povo de Israel começou a reclamar porque não tinha água, aonde que eles estavam passando havia deserto, que não tinha comida, e aí o povo de Israel começou a murmurar, pressionando Moisés: Moisés, quem te mandou nos tirar do Egito para trazer a gente nessa terra, onde não tem nada, tudo é nojento e tal? E Moisés, naquela pressão, imagina, mais de 6.000 pessoas falando para você, crianças, adolescentes, jovens, mulheres, homens, adultos, gritando: nós queremos água, queremos água, queremos água. E Moisés, no meio de tudo isso, se viu pressionado. Por várias vezes ele pensou: puxa vida, não foi eu que trouxe esse povo para o deserto. Por que o povo está me impressionando? Esse é o trabalho, essa pressão que muitas vezes que os líderes sofrem. E nessa pressão que Moisés sofreu, e ele foi buscar a Deus, foi falar: Deus, e não fui eu que libertei o povo de Israel do Egito, foi o Senhor. Então o povo está gritando: quer água, o que eu faço? Deus falou para Moisés: vai para a rocha, você vai encontrar uma rocha. Fala para a rocha. Quando você abrir a sua boca e falar para a rocha, nessa rocha vai sair a água. Moisés não aguentou, ele estava debaixo de uma pressão violenta, porque o povo pegava no pé dele: queremos água, queremos água, queremos água. Com aquela pressão estressada que muitos pastores, como nós, né, a gente passa nisso. Qualquer líder que cuida do povo passa nessa pressão: queremos água, queremos água. Quando Moisés se encontra diante daquela rocha, ao invés de falar, bateu. Tão irado que ele estava, bater na rocha. Com essa atitude, Deus ficou triste com Moisés. Foi uma causa de ele não ter entrado na terra prometida. Foi o pecado que ele cometeu, Moisés, desobedeceu a Deus. Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado debaixo da pressão, tomar decisões impensadas. Coisa que a gente tem falado sempre aqui nesses últimos dias. Moisés, ele bate na rocha, ao invés de falar,
por causa da pressão e as murmurações do povo. E depois Deus se irrita com Moisés. Depois da morte de Arão, nessa caminhada, Arão morre. E os israelitas sofreram um ataque violento do povo dos cananeus. Eles sofreram guerra. Uma guerra se levantou contra a nação Israel. Graças a Deus que Deus teve misericórdia, a bondade do Senhor se manifestou com o seu povo. E o povo de Israel venceu essa guerra. Ganhou. E da terra dos cananeus, ele tinha que ir para o Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho. Aí Moisés, junto com a liderança que estava com ele, falou para o povo: nós precisamos contornar a terra dos inimigos, que é a terra dos Edoms. Aí, em vez de confrontá-los para a gente ir para o Monte Or, vamos ter que contornar para escapar do perigo, porque a terra do Edom está perto aqui. Vamos contornar. É mais ou menos, eu costumo ilustrar, que alguém está indo para Santos. Para ir para Santos, qual é o caminho que a gente tem que ir? Tem aqui a balsa, mais fácil. Quer ir para Santos? Balsa, rapidinho. Mas de repente o pastor ou alguém diz para você: não, queremos ir para Santos via Piaçaguera. Vamos contornar, passar pelo Cubatão. No meio dessa caminhada, indo para Cubatão, para fugir, pelo menos, para contornar, o povo foi impaciente. Não aguentou. O povo começou, vejam versículo 4b, segunda parte do versículo 4 e versículo 5. Mas o povo ficou impaciente no caminho. E versículo 5 diz: o povo murmurou, queixou-se de Deus e de Moisés. Porque nos fizesse sair do Egito, para morrermos nesse deserto, pois aqui não há pão nem água, e nós estamos enjoados desse pão miserável. Murmuração, sentimento do povo, do ser humano. Por causa dessa murmuração que o povo de Israel começou a se manifestar murmurando, você vê o texto que a gente leu aqui, o povo começou a morrer. Talvez a gente pode imaginar: puxa vida, Deus foi muito radical. Só por causa da murmuraçãozinha, o povo morre. Não tem nada a ver, pastor. Acho que esse Deus é muito radical, é muito cruel. O povo estava cansado, estava com fome. Uma reclamaçãozinha, qual a diferença que faz isso? Para eu e você que estamos acostumados em relativar o pecado, não tem nenhum problema nenhum. Porque para nós, como ser humano e brasileiros, eu sou angolano, eu estou aqui há mais de 30 anos, já me acostumei com o estilo, cultura brasileira. Está acostumado com tanto faz, tanto fez. Não tem nada a ver. Mas para Deus não. Para Deus aquilo que eu falo não tem nada a ver, tem tudo a ver. Para Deus aquilo que eu falo que tanto faz, Deus fala que tudo a ver. É sério. O que é murmuração? Murmurar significa sussurrar ou dizer algo em tom baixo. Murmurar. Olha, irmã Ivano, olha aqui, Iraci está escrevendo escondido. Puxa vida, que raiva. Murmuração é sussurrar com uma voz baixinho. Basicamente significa resmungar, sussurrar. A murmuração está atribuída a descontentamento. Uma pessoa que murmura, naturalmente, está querendo dizer que estou infeliz. Eu não estou feliz naquilo que estou vendo. Eu não estou feliz no meu casamento.
Eu não estou feliz na igreja. Eu não estou feliz com o pastor Nzuzi. Eu não estou feliz com a igreja Batista Peniel. Eu não estou feliz com a liderança, com os diáconos da igreja. Eu não estou feliz com o governo de Bolsonaro. Eu não estou feliz no meu casamento, com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. Eu não estou feliz com o meu chefe do trabalho. Só que em vez de você falar na cara dele, você fala baixo. E quando você resmunga, mesmo baixinho, aquele que sonda coração, é aquele que examina as intenções de corações, ele ouve. Não pensa que Deus não ouve o que você fala no secreto, mesmo que seja baixinho. Não pensa que Deus não vê as intenções, as imaginações do ser humano. Deus vê. Eu costumo dizer, se nós tivermos aqui um vídeo que pudesse mostrar o nosso interior, as nossas mazelas da alma, o que passa na nossa alma, e jogar aqui na tela, talvez ninguém estaria aqui. Só de olhar para a tela e ver a podridão que a gente é por dentro. Olha que não, é melhor eu ficar aqui não, cai fora. Porque Deus conhece. Murmurar é descontentamento, insatisfação, uma queixa, uma lamentação. Também a murmuração expressa um sentimento de desacordo. Não concordo. Eu não concordo com essa ideia, não concordo com essa visão. Eu não concordo com aquilo que a Peniel faz, com aquilo que o pastor Jesus prega. Eu não concordo, mas você não fala na minha cara. Você não fala na cara do seu líder, diácono, ou na cara do seu marido, não fala. Vai falar onde? Eu acho que esse negócio está ruim. Esse cara aqui deve estar maluco, doido, endemoniado, deve estar perturbado, está murmurando. Porque não fala na sua cara. Não fala na sua cara. Ou por vergonha ou por medo de ser socado. Se falasse, todo mundo falasse tudo que murmura na cara do outro, talvez poucas aqui que estaria em pé. Murmuração é ira, oposição à autoridade, rebelião contra Deus. Principalmente, na maioria das vezes, murmuramos mais contra Deus. É muito mais contra Deus. Murmuramos com todos, com Deus, com o presidente da República, murmuramos com o prefeito, como a gente falou aqui, murmuramos com o pastor, murmuramos com a igreja, com os líderes, murmuramos com o marido, com mulher, com o pai, com filhos, murmuramos com todo mundo. Esse sentimento de murmurar faz parte de mim, faz parte de você, não pode negar nisso. Talvez por nossa falta de humildade, quando você, como marido, como esposa, como líder, liderado, quando alguém te exorta, você está murmurando. Não estou murmurando não. Eu só fiz esse comentário. Escapismo. Eu fiz comentário, não era a minha intenção. Não estou murmurando. A gente não quer assumir quando de fato a gente está murmurando. Temos um medo disso. De sermos qualificados como murmuradores. Irmão, você murmura? Não murmuro não. Não murmurei. Fiz só comentário. Eu falei, eu não murmurei. Cara, assuma. Qual é o problema? Que está murmurando. Dói menos. Veja Número capítulo 14, verso 21. Número capítulo 14, verso 21. Número capítulo 14, verso 20, não é 21 não, 29. Me perdoa. Número capítulo 14, verso 29. Diz: cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês
de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e se queixaram contra mim. Quem está dizendo isso? Não, Moisés. Moisés está falando sobre isso. O que Moisés quis dizer? Eu sou enviado de Deus. Quem murmurar contra mim vai morrer. Não é intimidação. É um fato. É princípio. Porque apesar da nossa amizade, nós temos aqui vários amigos, tal, e amizade mesmo que a gente formou aqui há de anos, e que é comum a gente confundir a amizade com a autoridade espiritual. É muito comum. É comum você confundir amigo com líder de diácono, com líder de louvor, com líder de dança. É comum isso. Mas cuidado. Há princípios que você precisa obedecer. Não confunda isso. Eu estou falando aqui porque estou debaixo de uma autoridade, uma hierarquia dentro do Ministério Peniel, onde nós temos uma autoridade, primeiro, Jesus. Segundo, nós temos o pastor presente nesse ministério, a quem nós brincamos muito com ele. Eu não jogo mais bola, mas outros pastores jogam bola com ele. Mas quando ele fala, fica calado. Porque é autoridade. Porque quem se levanta contra ele, se levanta contra Deus. Isso que a gente obedece, isso que a gente faz. O juízo de Deus está pronto para os ingratos. Ou para os murmuradores, perdão. O juízo de Deus, repita comigo, o juízo de Deus está pronto para os murmuradores. Tiago capítulo 5, versículo 9. Tiago capítulo 5, versículo 9 diz: Irmãos, não se queixem uns dos outros, para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Quem está resmungando, por mais escondido, indiferente que seja, por mais que tenta justificar a razão pelo qual murmura, o juízo de Deus está perto de você, para ser julgado. Na maioria das vezes, todo murmurador é ingrato. Na sua maioria das vezes, a pessoa que murmura, ela é ingrata. Ela é quê? Ela é ingrata. Veja o que aconteceu na história do povo de Israel. O povo de Israel estava onde? Lá no Egito. Amém? Raciocina comigo. Lá no Egito eles viviam como escravos. Eles tinham vida. Lá no Egito, não se vivia. Mas como escravo eles sobreviviam lá no Egito. Com muita dificuldade. Fazia trabalho forçado. Debaixo do sol, calor de mais de 40 graus. Sem descanso. Sem comida. Ou comida precária. Eram açoitados. E quando não faziam o trabalho como o povo do Egito queriam, eles eram açoitados. Com sofrimento e dores e lágrimas, sem Deus, sem esperança. Mas de repente, o povo que não tinha Deus, não tinha nenhum Deus naquela época, porque Deus já havia se distanciado do povo de Israel, era sem Deus, sem esperança. E no meio de tudo isso, Deus, ao seu tempo, Deus veio para o povo de Israel. Ele liberta o povo de Israel usando Moisés. Moisés foi lá, falou com o faraó por várias vezes, a ponto de libertar aquela nação da escravidão. Deus foi lá, tirou, levou aquele povo para o deserto. Mas o deserto não era o fim, não era o destino. Qual era o destino do povo de Israel? Que era a prometida. Não era o deserto que era o fim, do fim deles. Qual era o destino do povo de Israel? Terra prometida. Porém, o que acontecia no percurso da caminhada até a terra prometida não era o fim da história daquele povo.
O povo de Israel caminhava para a terra prometida, como nós estamos caminhando. Estamos caminhando para onde? Porque tem uma promessa para mim e para a sua vida, que nós teremos uma vida em abundância em Cristo Jesus, amém? Essa promessa é na minha vida, é na sua vida. Essa é a nossa terra prometida, que Jesus prometeu, que nós teríamos, ou teremos, já temos uma promessa da parte de Deus, de uma vida abundância. Porém, estamos caminhando para isso. Estamos nessa caminhada para a vida abundância, para a nossa terra prometida espiritual. Porém, no meio disso, você enfrenta deserto, enfrenta enfermidade, enfrenta desemprego, falta de dinheiro antes de chegar até ter a sua terra prometida. No meio de terra prometida, você faz oração que Deus não responde, porque não é da vontade dele. No meio, nessa caminhada para chegar à terra prometida, você muitas vezes é infectado pelo Covid, mas não morreu. No meio dessa caminhada para a terra prometida, você enfrenta situações que se levantam contra você. O diabo se levanta para querer se matar, você é ameaçado no meio dessa caminhada. Porém, você julga a sua história pelo momento que está passando. Você não pode julgar a sua história por um momento que você está passando na caminhada para a terra prometida. O seu julgamento deve ser na sua história, na sua chegada para a terra prometida, não é na caminhada. Na caminhada a gente enfrenta tudo e tudo. A gente enfrenta tudo. Aí que está o nosso problema. Aí que está o problema do povo de Israel. Eles estavam indo para a terra prometida. Na caminhada, o povo começou a enfrentar situação desagradável, tipo comida, não era agradável. Eles chamam de pão nojento. Lá no deserto, onde estava comendo o pão nojento, era o seu destino, sim ou não? Sim ou não? Não era. Qual era o destino deles? Terra prometida. Terra prometida. Qual é a pegadinha? Se tentar se comparar ou fazer um auto-julgamento por um momento que está enfrentando. Aqui agora, estou desempregado. Aqui agora, estou doente, estou solteiro, não estou conseguindo casar. Aqui agora, estou vivendo de favores. Até aqui agora, estou cheio de dívida até o pescoço. Até agora, estou cheio de doença, enfermidade na minha vida. Aí faz o quê? Comparação. Quando estava no mundo, essa hora, já tomei cachaça, tomei não sei o quê. Quando estava no mundo, já joguei na loteria, essa hora. Quando estava no mundo, você está julgando o momento atual que está passando com o seu passado. Que você deveria julgar a terra prometida com o seu passado. Não compare o seu momento atual com o seu passado. Porque o momento atual é apenas um momento. Amém? O momento que está passando hoje é apenas um momento. Não é um fim. Fala para você, irmão, o seu momento está passando, a luta que você está enfrentando não é um fim, apenas é um momento. Não fique julgando, como é que está a minha vida agora? Não é. Espera a história terminar. Espera chegar à terra prometida. E você vai chegar. O povo de Israel estava caminhando e indo para a terra prometida. Eles entraram nessa pegadinha, caíram nessa pegadinha. Tinha um pão nojento. E começou a comparar esse pão nojento, miserável aqui. Que pão esse? Lá no Egito, na escravidão, a gente comia um pão que era melhor. Um prejulgamento. Infelizmente, nesse momento, o povo de Israel, ao comparar a sua história com aquele momento, de alguma forma também estava sendo ingrato. Por que ingratidão? Porque um povo que vivia debaixo de uma opressão, de escravidão, eles não tinham direito para nada, porque escravo não tinha direito para nada.
O povo que não tinha nem Deus, nem esperança. Mas de repente eles foram libertos. Aquele que era sem Deus, que não tinha nada, hoje tem Deus. Onde que entra a gratidão? Dá mais valor no lixo, dá mais valor no passado do que na vida com Deus. Eu estava falando com o pastor Ari que Deus usou ele para confirmar justamente, estava falando que em tudo dá graça, justamente por causa disso. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez na sua vida. Saiba que o momento que está passando é apenas questão de momento. A sua vida não acabou agora. Agradeça a Deus porque Ele te tirou do lamaçal. Eu não consigo esquecer o meu passado, no sentido de quem eu era. Onde que Deus me tirou? Você sabe quem você era? Alguns meses, alguns anos atrás, quem você era? Vivendo debaixo de opressão demoníaca, vivendo debaixo da escravidão, do pecado, você todo amarrado, preso, com as acusações de demônios te amarrando, vai dormir com a cabeça quente, cheio de cocaína na cabeça, no crânio, cheio de cerveja na cabeça, angustiado, devendo até o pescoço no bar da esquina, tudo sujo, vomitava, chegava em casa, o marido, sei lá, a esposa, dizia para você, vá para o banheiro, fica lá fora. Olhar para você mesmo, dentro de você dizia, poxa vida, eu não tenho ninguém. Como que vai ser a minha vida? E a família e os amigos apontavam, você vai morrer. Você não tem futuro. Mas há um Deus, na sua graça e sem misericórdia, sem merecer nada, Ele tira você do lamaçal do pecado, te transporta. Você é meu. E chega aqui e começa a reclamar, a murmurar. Ah, não tem nada, estou comendo um pão miserável. Caramba. A minha vida é uma miserável. Irmão, aquele que foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus, não tem mais vida miserável. Tem vida de Deus. Quem tem vida miserável é o diabo. É o filho do diabo que tem vida miserável. Mas você e eu, nós temos a vida de Deus. Aleluias! O ingrato cai no erro de comparações. O povo de Israel comparou a vida do Egito com a vida do momento que ele estava enfrentando no percurso. Irmãos, a vida não é para ser comparada, é para ser vivida. Fala para o seu irmão, viva a vida. Para de se comparar com outros. Você é o único na face da terra. Você é o único ou a única que tem essa marca aqui, ó. Para de ficar se comparando. Não se compara com nada. Você é especial para Deus. O ingrato é um doente emocional. As doenças emocionais vão acabar no seu físico, ou se manifestar no seu físico. Presta atenção. Se você conhece uma pessoa ingrata, murmurador, você nunca, escreva isso aí, em algum lugar, se você quiser, me prova depois. Nunca vai encontrar o ingrato feliz. Uma pessoa ingrata é feliz, saudável. Não. Não existe. Uma pessoa ingrata e diz que eu sou feliz, sou saudável. Não. Não existe. Toda pessoa que é ingrata é doente. Alguém pode afirmar, mas pastor, eu não sou doente, eu sou ingrato, mas eu não sou doente. Em primeiro lugar,
Você é doente porque você não está reconhecendo que é ingrata. Segundo lugar, existem doenças chamadas psicossomáticas. Doenças que são na alma, na sua emoção. Ainda não aparecer no seu físico, mas vai aparecer. Doença essa que nem médico cura. Nem a ciência descobre. Uma pessoa que 24 horas fica reclamando. Essa comida não existe, essa comida não serve. O senhor tem feijão, eu sou ovo, eu sou carne, não sei o que, essa roupa está feia. Todo dia, choveu, não, está chovendo, puxa vida aqui, está repreendido essa chuva. Está fazendo calor, está calor demais. Por que estão gritando em casa? Por que todo mundo está falando em casa? Por que a televisão está ligada? Por que o banheiro está assim? Por que a sala está assim? Por que alguém abriu a porta? Por que alguém fechou a porta? Por que tem comida em casa? Por que não tem comida em casa? Todo dia, é ingrato, é saudável? Não. Todo dia reclama. Conhece alguém assim? Não fala o nome não, tá? Segredo. Segredo. O ingrato é o murmurador de plantão. Segundo lugar, a murmuração é contagiosa. Repita comigo, a murmuração é contagiosa. Eu posso estar murmurando sozinho aqui. Perdão, no meu canto. Pelo meu descontentamento com a situação, com a minha liderança, com o país, com o Brasil, com família, com todo mundo. Mas quando eu me aproximar aqui perto da irmã Flávia, está vendo o que está acontecendo? O que tu acha? O que estava em mim, passa para ela. A murmuração contamina, ela é contagiosa. É muito mais do que Covid. Eu acho que a gente tem que começar a usar máscara contra a murmuração. Porque é uma doença que mata. A murmuração. A murmuração mata. A murmuração estava comigo. Aí passa para outra pessoa. Aí ela passa para outra. Aí ela passa para outra. De repente estava com uma pessoa, vai para 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, 10 pessoas mais. Daqui a pouco toda a igreja está infectada com murmuração. A murmuração é contagiosa. Veja Judas, livro de Judas, o penúltimo livro antes do Apocalipse. Versículo 16, ele tem só um capítulo só. Versículo 16, o que ele diz? Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulando os outros, porque são interesseiros. Murmuram, bajulam, contaminam. A minha insatisfação passa para carne, a minha insatisfação passa para o outro, para bajular os outros. O pior de tudo, ninguém, quando recebe alguém que é murmurador, não tem autoridade para repreender, irmão. Por amor de Deus, fique quieto. Eu não quero ser contaminado. Não tem. Por quê? Porque também gosta. Todo mundo gosta de murmuração. É gostoso ouvir uma murmuração. É gostoso de ouvir uma fofoca, uma novidade. Me conta uma nova. Está sabendo uma nova? Como que fala? Uma nova? Cadê a Simone? Como que fala isso aí? A Simone que faz isso aí. Está sabendo da nova? A novidade? Se liga, fala isso. O que houve? Vem aqui. Vamos tomar um café na quarta-feira à tarde. Que café é esse? Ninguém de nós, é um caso raro, que um fofoqueiro, um linguarudo, vindo na minha casa para tomar, por isso que tem que tomar cuidado com quem você recebe na sua casa. Se for linguarudo, a língua fica em casa, na sua casa.
aquela baixa influência, uma pessoa oprimida, com más influência, vai ficar na sua casa. Ninguém, aí não vi. Alguém de repente sentado, querendo tomar café ou alguma coisa, conversando, seja na mensagem, em WhatsApp, fazendo uma fofoca, falando, e outra diz, irmão, está repreendido em nome de Jesus, por favor, eu não quero saber, não quero ouvir. São casos raros, ainda não vi. Porque todo mundo gosta. Fala mais. O que houve? É verdade, você tem razão. Eu também concordo, aí vai. E quem estava em paz se contaminado pela murmuração. Porque a murmuração causa morte. Ele está com a murmuração, causa a morte. A murmuração mata, literalmente, mata. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9 a 10, diz que nós não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Foram mortos para quê? Pelas cobras. Versículo 10 diz: vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles. Por isso, foram destruídos pelo anjo da morte. Aí volta de novo, pastor, mas uma murmuraçãozinho matar? Com Deus sim. Com Deus sim. Porque murmurar é você desconfiar. Não confiar muito em Deus. É uma insatisfação com Deus. É uma insatisfação com a autoridade. Você está murmurando, reclamando. E a murmuração mata. Em Número capítulo 21, o texto principal que nós lemos, versículo 6, por isso que Moisés escreve, dizendo: então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que começaram a morder, picar as pessoas, e morreu muita gente em Israel. Por causa de quê? Por causa de quê? Morreu muita gente em Israel por causa da murmuração. Pessoas que eram descontentes com Deus, pessoas que eram rebeldes contra o Senhor e que estavam insatisfeitos contra Deus. Agora, imagina como, pensar essa lógica comigo. O povo de Israel, eles foram picados, mordidos pela cobra venenosa. Pela cobra venenosa, que começaram a picar todo mundo e começaram a morrer, porque desobedeceram a autoridade. Eu quero te levar para Atos capítulo 27, não precisa ler, vou contar a história. Quando o navio onde o apóstolo Paulo estava viajando sofreu um naufrágio. Antes de chegar em Mileto. No percurso desse navio, o navio quebrou. E o apóstolo Paulo estava com frio, e os demais. E ele foi procurar uma ilha. Nessa ilha encontrou alguns moradores, onde eles reuniram alguns gravetos. E começaram a esquentar aquele graveto para se esquentar o corpo. Estava muito frio. Num dos gravetos havia uma cobra. Havia o quê? Uma cobra venenosa. Essa cobra entrou, subiu no braço do Paulo, subiu no corpo de Paulo e todo mundo fugiu. A pergunta que eu faço é: por que essa cobra não matou Paulo e aquelas cobras mataram o povo de Israel? Por quê? Porque o que mata não é a cobra, o que mata é a murmuração. O que mata não é a cobra, o que mata de fato é a murmuração. Porque Deus nos deu autoridade para pisar sobre escorpiões e serpentes. E se tomarmos algum veneno, nós não causaria dano em nós. E o apóstolo Paulo estava debaixo dessa promessa. Agora,
Você vê o povo que estava em desobediência, murmurando, reclamando, estava descontente com o Senhor. Todos foram mordidos e morreram no deserto. Mas é Paulo, por que Paulo não morreu? Praticamente a mesma cobra venenosa subindo no corpo de Paulo, no braço. Tá. Todo mundo fugiu, ele continuou em pé. Qual é essa diferença? Quem está matando você? É demônios? Demônio mata. Demônio não mata. O que mata é pecado. A sua desobediência a Deus que mata. A sua murmuração para diante de Deus que mata você. O diabo não vai poder tocar na minha vida se eu não tiver nenhuma brecha a ponto de ele ter o direito legal de me atacar. Eu estava conversando com a minha irmã que me seguiu lá no Congo, no Zaire. Algumas semanas atrás ela falou para mim, Jesus, o meu sobrinho tem uma empresa, e nessa empresa eles fazem viagem de moto, e até onde que eles moram. Falou para mim, Jesus, o sobrinho, e um dos funcionários que estava indo que ele empregou, ele estava indo levar algum produto no interior, e chega lá e sobrinho morreu. Aliás, sobrinho não. Esse funcionário, meu sobrinho, morreu. A cidade inteira se levantou contra o sobrinho. Olha que estamos sendo ameaçados até pelos exorcistas para matar a gente. Falei, puxa vida, e ele estava trabalhando, falei com a minha irmã, ele estava trabalhando, sabia o risco que ele estava correndo. Já que ele, de fato, ele estava trabalhando naquela empresa do meu sobrinho, então ele sabia o risco que ele estava passando. Falei para minha irmã, não se preocupe, fique tranquila. Não há legalidade em relação a isso. O inimigo pode ameaçar, mas não vai acontecer nada com vocês. E eu orei sobre isso, comecei a orar sobre isso, orei, aprendi e tal. Foi hoje é domingo, foi ontem, ela me ligou. Aí dentro da nossa conversa, eu perguntei, e aí, como é que está a situação? Eu falei que parou, ninguém mais fala nada aqui, parou tudo isso. Eu falei que, minha irmã, fica tranquila, porque vocês não abriram a brecha. Não havia direito legal qualquer demônio atacar a nossa família, não havia. Porque aquele funcionário, ele estava trabalhando, sabia dos riscos que ele estava correndo. Mas o inimigo se levanta para cair por terra em nome de Jesus Cristo. O que me mata não é a cobra, não é demônio. O que você permite, que você vive, faz mal em você. Murmuração principalmente. O problema era a murmuração. Era a murmuração, não é a cobra. O maior veneno contra as cobras venenosas, onde estão? Justamente estão aqui nesse livro, a gente está terminando, encerrando. Vamos voltar lá em Número capítulo 21. Para a gente concluir. Número capítulo 21. Versículos 7 até 9. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, Moisés, pedindo ao Senhor que tire as serpentes no meio de nós. E Moisés orou. Moisés fez o quê? Orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia
vivo. O maior veneno contra as cobras venenosas, em primeiro lugar, é você reconhecer que estou envenenado, estou correndo o risco de morte. Eu preciso de um favor do líder para orar por mim. O povo procurou o líder, procurou Moisés para orar. Eu reconheço que é meio difícil a gente reconhecer quando a gente está murmurando. E faz parte do ser humano. Por causa da nossa arrogância, orgulho, sempre tem mania de justificar os nossos erros, nossos pecados, que diante de Deus são injustificáveis. Mas a necessidade da gente procurar, sim, ajuda. Não adianta tirar o veneno das cobras sozinho. Não adianta. Porque o que está te matando, muitas vezes, está matando a sua vida espiritual, a sua saúde. Você não é mais a mesma pessoa que antigamente era, se via por aí. Se você for sincero e honesto de fazer uma autoavaliação sua, o que aconteceu contigo de alguns meses para cá, você vai ter que falar a verdade que eu não sou mais a mesma pessoa. Porque tomei esse sentimento de murmuração, uma insatisfação que tomou conta do meu coração. Insatisfação pelo meu marido, pelo meu casamento, pelo país, pelo presidente, pela liderança da igreja, pelo pastor, por Deus acima de tudo. Ninguém de nós aqui vai ter a ousadia, a intrepidez de falar que eu estou insatisfeito com Deus. Não. Mas a insatisfação é demonstrada pelas atitudes nossas. O quanto eu continuo lendo a Bíblia, o quanto eu estou lendo ainda a Bíblia. O quanto ainda a minha igreja, a minha presença na minha igreja é importante. Porque uma pessoa que está decepcionada, uma pessoa que está insatisfeita, sempre terá uma justificativa distanciada. Sempre vai arrumar um escape para se afastar. Não dá para ir porque estou cansado, não dá para ir porque estava enjoado, não dá para ir porque estava com problema, não dá para ir porque marquei, não dá para ir porque aconteceu, não dá para ir por causa disso, não dá para ir por causa da distância, não dá para ir porque não dá. Porque a pessoa está descontente com Deus, ou está descontente com a igreja, está descontente com a vida em si. E ninguém também fica murmurando, talvez nem todo mundo vive murmurando, mas a murmuração era uma manifestação diária da nossa vida, através do meu comportamento. Como é que é meu comportamento diante do Senhor? Diante de Deus, como é que eu estou? Quando eu ouço, eu tenho oração hoje, amanhã tem oração. Quando eu ouço, amanhã tem culto. Quando eu ouço, na terça-feira, na quarta-feira tem programação aqui para orar pela pátria. Como é que é a minha atitude? Como é que é os meus interesses? Quais são os meus interesses? Às vezes eu não murmuro, mas as minhas atitudes murmuram. Murmura muito mais do que a minha boca. Qual é a diferença? A mesma. Isso está te matando, está matando muita gente. E talvez alguns estão no meio da morte. Outro está no final da sua vida. Mas a salvação aí, existe a salvação. Há salvação sim, há salvação e cura. A palavra do Senhor nos diz: Moisés levantou uma serpente de bronze. Quem era essa serpente de bronze? A Bíblia não me responde. João capítulo 3, versículo 13 a 14. Vamos ficar em pé. João capítulo 3, versículo 13 a 14. Esse serpente de bronze, qual é? Qual o significado? João 3, versículo 13 a 14 diz: Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos
Os que crerem nele tenham a vida. A cobra que morde, e muitos, está picado. E às vezes essas cobras são demônios que estão picando você. Mas há uma cobra de bronze aqui, que é Jesus de Nazaré. Se você olhar pelo sangue derramado por esse Jesus Cristo de Nazaré, ele veio resgatar você dessa morte. Ele veio trazer cura na sua vida. Esse Jesus está aqui. Porque ele disse que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda mesmo que morra, mas ressuscitará. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, sonda-nos, Senhor Deus. Que Deus nos guarde, nos guie a um quebrantamento genuíno, a humildade suficiente para reconhecer. Vamos parar de terceirizar os nossos erros. Vamos parar de procurar culpado pelos nossos erros. Vamos assumir os nossos erros. Vamos assumir as nossas falhas. Facilita a cura quando você reconhece. Terceirizar, fugir do seu erro, você vai continuar no mesmo erro, na mesma morte. Vai morrendo. Apenas prolongou a sua morte. Você está terceirizando. A culpa não é minha. Eu não fiz uma coisa dessas. A culpa é dos outros. A culpa é do Bolsonaro. A culpa é do Walter Suma. A culpa é do meu marido, da esposa. A culpa é chuva, é calor. A culpa é do meu emprego. A culpa é dinheiro. A culpa é relógio. A culpa é o pastor Nzuzi. A culpa é o Ministério Peniel. A culpa. Para de terceirizar as suas falhas. Assuma a sua culpa e você apressa a sua cura, a sua libertação. Terceirizar ou tentar o escapismo apenas prolonga e a dor vai continuar. Para isso, em nome de Jesus, como os israelitas fizeram, foram para Moisés. Moisés, ora a Deus por nós. Aqui tem um Moisés na igreja Batista Peniel, Vicente Carvalho, o pastor da igreja. Estou aqui para orar, querer orar por você. Se assim o desejar, para que a morte seja interrompida na sua vida, para que o veneno das cobras que parem de matar você. Se assim o desejar, sai do seu lugar para vir à frente.